Os textos não são biografias e tampouco, nesse sentido, memórias. E aí temos que, nesse momento, admitir que se os evangelhos tratam de uma figura real, tal como descrevem, e que não consegue ser dissociado de todo esse misticismo, acabou o ateísmo. Porque só pode operar grandes milagres e grandes feitos alguém que corresponda a uma ordem do sobrenatural e do divino. Fudeu os ateus. Aí eu lhe pergunto, quando você pega Suetônio, ele vai escrever uma obra sobre a obra dos 12 Césares. Dentre esses Césares, entra aqueles que são características da família Flaviana, que é Vespasiano, Tito e Domiciano. Aí vem a pergunta, por qual razão então Suetônio nada tratou a respeito disso? Ou seja, qual a dificuldade que eu tenho? A mesma dificuldade que as pessoas querem encontrar nos historiadores do primeiro século, alguma comprovação do Jesus histórico. Ok, se nós não temos a comprovação perante os historiadores a respeito de um Jesus histórico judeu, por que então eu não encontro também nos historiadores a evidência do Jesus romano? Entende? A grande problemática que eu encontro dentro dessa teoria flaviana, para respaldar essa teoria eu preciso do endosso. Endosso de quem? Endosso a partir dos historiadores. Logo eu tenho um historiador máximo, que justamente escreveu a história dos 12 Césares, e que entra Vespasiano, que é o início da teoria flaviana, dá início por intermédio dele em 69, e termina em Domiciano em 96. E justamente Suetônio vai escrever sobre a obra desses homens. Porque eu não encontro nenhum endosso de nenhum historiador do primeiro século a respeito do tal Jesus romano criado pela teoria flaviana. Essa é a pergunta que eu lhe faço. E aqui eu digo para você que vou ouvir a sua resposta e encerro minha apresentação, porque eu tenho que descansar. Eu falei que foi só uma retribuição. E eu entrei por causa da temática. As pessoas sempre perguntam, doutor, e o Jesus lá da teoria flaviana? Eu não estudei porque eu encontro a mesma dificuldade com Jesus histórico. Como que você me explicaria sobre isso? A teoria flaviana permite que os evangelhos sejam analisados dentro do seu contexto, dentro de toda essa dimensão que nenhum historiador do Jesus histórico apresentou para vocês. Os evangelhos não foram escritos para criar cristianismo. O cristianismo foi uma consequência justamente dos evangelhos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Os evangelhos não foram escritos para construir um cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo é preexistente, ok? E nem se fala em cristianismo, se fala em cristianismos. Portanto, apesar de Flávio Joséfo não ter sido antissemita, o cara foi anti-judaíta. O cara foi o que mais perseguiu os próprios amigos dignitários. Mas vamos lá. Antissemitismo romano. A religião judaica era vista pelos romanos como peculiar e excludente. A recusa dos judeus em participar dos cultos públicos ou venerar os deuses romanos era percebida e subversiva. Por que foi inventada a narrativa, mestre Sabino, do apódote? Aqui eu chamo o professor Fábio Sabino para um contraponto, porque ele é especialista na área de Novo Testamento também, pelo menos no que diz respeito à criticidade e exegese, para dizer se Jesus ordenou devolver impostos, ou se ele ordenou dar, ou se ordenou pagar. Entendendo contexto imediato, contexto semântico, uso e emprego do verbo apódote no auristo, e o conceito que se tem na dimensão da literatura contemporânea, bem como da bíblica, com Paulo, onde ordena pagar imposto, apódote. O conceito de dar e o conceito de pagar absolutamente distintos, pois só davam tributos a César os que aceitavam César como Deus. A sátira tem por objetivo mostrar que os judeus não aceitavam César como Deus, então que eles eram escravos, por isso paguem impostos. Estou ensinando essa gente a fazer exegese, mas segura aí. Os judeus eram ridicularizados por sua observância do Shabat. E por que Jesus de fato usa uma narrativa dizendo, porque ele é senhor do Shabat? Quem é que administrava o templo? Não eram os romanos? Quem é que administrava a economia? Era minha mãe, tadinha, saiu do cemitério e voltou lá para o século I. Porque temos críticas veladas ao kashrut, a dieta judaica, práticas comuns, mas segura. Vamos agora aqui às algumas literaturas que apresentam sátiras claras. Os evangelhos já respondem como a melhor fonte documental para provar que Jesus não existiu. Portanto, se eu posso admitir, como historiador, que os evangelhos são documentos para minha análise, então eu já posso dizer que esses documentos não dão provas nenhumas, absolutamente, sobre um Jesus histórico. Algo real. Juvenal era um satirista. Então, preste atenção. Ele era um satirista. Em suas obras, critica os judeus por sua ociosidade ao guardar o sábado e menciona a superstição associada às práticas judaicas. Ele retrata o judaísmo como uma religião que se afasta das normas romanas. Então eu tenho. Vamos lá. Historiador Tácito. Embora
ele não tenha sido na nomenclatura, na praxe, um satirista, ele também faz sátira, porque ele vai descrever judeus de maneira pejorativa, enfatizando sua separação cultural, criticando-os por seu ódio à humanidade, uma referência ao exclusivismo judaico. Tá lá. Calma. Já falei dos epígramas de Marcial como piadas à questão da circuncisão. Agora vamos para a dimensão hermenêutica da interpretação que é necessária. Vamos aqui, a interpretação. O documento tomado pelo historiador, pelo crítico literário, ele já possui suas próprias vozes. O meu papel não é interpretá-los, porque se eu interpreto, lembra que eu ensinei o tripé da historicidade doente? Preconceito, pré-compreensão e prejuízo? Se eu a prioristicamente tomo uma posição diante do documento, observe, eu estou fazendo inferência. Jesus histórico é só teologia, gente. É uma teologia melhorada e isso não é só uma crítica minha, é uma crítica de quem deseja que o Jesus histórico seja o Jesus da fé. Como alguns aí, como por exemplo o N.T. Wright, como por esse que eu vou criticar, como por exemplo James Dunn, que eu também vou meter a porrada, entende? Porque eles atacam o Cristo, o Jesus histórico, seus métodos e seus critérios, mas querem dizer que o Jesus histórico era o cara que ressuscitou dos mortos e que a ressurreição foi real. Isso é puta que o pariu. É complicado. E me desculpe, goste de mim ou não, me chame de arrogante ou não, o maior especialista da criticidade do Jesus histórico no Brasil sou eu. Foda-se. E se alguém não gostar, que fique de frente comigo e prove que não sou, porra. Eu dou a oportunidade aqui pra qualquer um. Entende? Isso não é uma arrogância, isso não é uma prepotência. Isso é simplesmente uma autoafirmação diante de tudo que eu tenho visto sendo produzido. Deu pra entender? Então vem pra cá. Impacto e interpretação. Essas sátiras revelam tantos preconceitos quanto tentativa de reafirmação dos valores romanos e culturas consideradas estrangeiras. Lembra que os evangelhos sempre vão tratar a seita, lá depois que se torna, posteriormente, como seitas dos Netzarim, que não tem nada com Jesus, que o Jesus que foi teologizado, foi transformado, foi alegorizado, ou seja, pegaram o mito quanto representação e fizeram alegorização. Era algo típico de Filo de Alexandria. Deu pra entender? É o contrário. Eu estou fundamentado na literatura clássica também, porra. Olha aqui, ó. Elas servem também para questionar o poder hegemônico, lidava com as minorias culturais e religiosas. Ao mesmo tempo, as caricaturas romanas dos judeus moldaram estereótipos que persistiram em várias formas ao longo da história. Eu não estou mostrando nada que não esteja na documentação. Calma, continue, professor, porque tá bom. Interessante, né? Pra você que fica aí com essa cara de maracujá passado, né? Aproveitando, se deliciando nisso aqui. Tá bom. Propagandas em sátiras romanas. Vamos lá. Primeiro papel das sátiras era exaltar valores tradicionais dos romanos. Levantar tudo que pudesse, de fato, ao enaltecimento, divinização e lealdade ao imperador. Diga pra mim que aquele cara que manda pagar imposto é um Jesus histórico. Vai lá, vamos lá. Isso aqui é um desafio. Como o professor Fábio Sabino, ele não defende porra nenhuma, mas eu o convido, como um grande exegeta, a dizer pra mim, como outros podem trazer, se aquele cara que manda pagar impostos, pagar determinantemente, onde o uso do verbo dar de didomi é usado em toda a literatura, denotando um ato sempre ligado a questões culticas. O cara é interpelado se deve dar impostos a César. Ele não é interpelado se deve pagar. Vocês estão conseguindo entender? Não há uma interpelação. Jesus, nós devemos dar impostos a César? Não. E a sátira perfeitamente vem contrapondo-se. Não, vocês não devem. Por quê? Porque é uma interpelação da erudição e da elite política para mostrar que os judeus são escravos, são servos e lutam de fato contra o domínio do Império Romano. Então, não, vocês não devem dar. É isso que ele está dizendo. O que é que vocês devem fazer? Apodoté. Vocês devem pagar. Qual é o objetivo, então, das sátiras? É zombar dos judeus. E eu te pergunto, quando Jesus diz para pagar os impostos, o que o narrador consciente traz logo a seguir? E eles se maravilharam de que se deve pagar os impostos. Imagine como as sátiras eram públicas, com o único objetivo, escárnio, enaltecimento e grandeza. Imagine os judeus ouvindo essas
sátiras que tomavam todo tipo de caricatura, como folclórica, entre outras. Isso era vexatório, minha gente. Era zombaria. Os satiristas reforçavam a ideia de práticas religiosas exclusivistas, como as observadas no judaísmo. Elas eram antitéticas às culturas romanas. Olha aqui, ó, Juvenal, que eu já citei lá em cima, por exemplo, contrapunha os romanitas, espírito humano, ao que ele percebia como superstição estrangeira, argumentando que os romanos deveriam se afastar destas influências. O cara tá criticando os romanos por muitas vezes se valerem de formas de satirizações por tipologias. Por exemplo, quando o escritor de Mateus diz que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, pocotó, 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 minha eguinha pocotó, 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 minha eguinha pocotó, 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 pocotó. Pergunto para vocês, senhores e senhoras, qual é a citação que é feita pelo escriba, o narrador? Esquece escriba, vamos falar de narrador consciente? Qual é? Qual é? Ele vai dizer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E o que foi dito pelo profeta? E eis que aí vem o seu rei, ó filha de Sião, montado num filhote de jumento, jumentinho, minha aguinha pocotó, 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 pocotó. Se este texto não é um texto que traz denotação ou conotação sobre a figura de um Jesus histórico, que está claro, porque nem os historiadores admitem isso, estes textos precisam ser alguma coisa. E a gente vai mostrar o que eles são. Eu já mostrei porque há o endemoniado gadareno, mostrei Vespasiano expulsando sicários e zelotas de Gadara, e os gadarenos indo a Vespasiano e o chamando de filho de Altíssimo, o chamando de Altíssimo e pedindo para que ele os libertasse da opressão. O gadareno ali é só a sátira, é só a figura dos gadarenos que estão sendo possuídos pelos sicários e zelotas que estão incendiando tudo. E o que o texto de Joséfo diz? Que os gadarenos, principais habitantes de Gadara, para se livrarem dos zelotas e dos sicários, eles tinham que se jogarem vira e mexe nas águas para fugirem. E o que a narrativa dos evangelhos dizem? Que ora o gadareno se jogava na água e ora no fogo. O que os zelotas e sicários fazem quando... Professor Sabino, pega essa. O que os sicários e zelotas fazem quando Vespasiano chega para poder acabar com a bagunça? Eles pedem para que Vespasiano tenha misericórdia, de modo que eles se atiram rio abaixo. O que na narrativa Marcana 5,13 diz? E o endemoniado pediu à legião para que entrasse numa manada de porcos e se atirassem dentro. Quem eram os porcos, professor? A legião romana. Refutei Richard Roslin quando disse que, na verdade, o objetivo ali era o contrário. Era uma crítica aos romanos pelas comunidades. É o contrário. Não tem crítica de comunidade nenhuma. É uma sátira aos judeus. É uma sátira de enaltecimento e mostrando que Vespasiano é quem expulsa os sicários e zelotas de Gadara e eles descem rio abaixo. Por quê? Porque a legião romana, que era representada pelo símbolo do porco, é quem vai dar cabo desses que que tomam a cidade, que se apoderam da cidade. Então eu nem preciso procurar. A documentação que eu tenho, flaviana, já é suficiente para mostrar que a teoria flaviana, atendendo sobretudo a metodologia e o critério diegético e as formas de narrativas, ela compreende o documento como sátira, já que os próprios historiadores dizem que não é biografia e não memória. Então, de onde eles tiraram o Jesus postérico? Grupos marginalizados, como os judeus, eram frequentemente caricaturados como preguiçosos, supersticiosos e até mesmo antissociais. Essas críticas disseminadas por meio da literatura sátrica ajudavam a criar um clima de desconfiança e aversão contra essas comunidades. Eu pergunto a vocês, o que Flávio Joséfo faz? Hein? O cara, ele vai fazendo narrativas, biografias, satirizando os próprios. Ele prepara todo o caminho. Ele cria as histórias, projeta o imaginário coletivo e depois a corte flaviana vai produzir o que se chamou Evangelho. E logo, Marcos. Ok? Logo Marcos. Vamos lá. Olha aí.
Aqui eu já falei sobre o Juvenal. Vem para cá. Legitimação de conquistas e medidas. Aqui é a melhor parte. Agora você vai entender por que não tem crucificação. Por que a crucificação ali, na verdade, é uma alegoria sátrica que vai acabar justamente com a ideia dos messias judaicos. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Após eventos como a destruição do Templo de Jerusalém em 70, a repressão e revolta de Bar Kokhba, o judaísmo passou a ser associado à rebeldia. Não que não fosse, ok? Lembrando que você tem o período dos Macabeus, com Antíoco Epifânio, entre outros, tá? Que são revoltas e revoltas. Tá? Então é só para você começar a entender. As sátiras reforçavam essa narrativa, apresentando os judeus como o quê? Olha isso aqui. Teimosos. Se alguém leu Flávio José, mas leu, estudou, examinou, fez uma crítica literária para entender como ele era desordenado, se compreendeu que naquela época não tinha máquina de datilografia, tampouco computador com teclado, que um texto era escrito num papiro, num fragmento, que levava 10 dias para ficar pronto, ou num pelo de carneiro, ou coisa do tipo, né? Um texto numa folha 4, imagine agora aí na sua cabeça uma folha 4, que levava 10 dias para ficar pronta, a partir do papiro prensado. Eles escreviam uma história, enrolavam e guardavam. Escreviam uma na hora. Não havia uma forma de colacionar um column. Então o cara ia juntando aquilo que tinha produzido, e algumas vezes não havia nem datação, eram só lembranças da própria história. Por isso que há confusão de datação. Põe um governador que não estava naquele lugar e troca o governador, era um, fala outro. Por quê? Porque os textos estão sendo produzidos logo após os eventos. Ou será que eu estou falando besteira? Se eu tiver, direito de resposta aí para a galera que quiser. Mas, vamos continuar. Tácito, mesmo em sua obra historiográfica, portanto, estou mostrando que nós temos historiadores, biógrafos, satiristas, entre outros. Olha aqui, Tácito, em sua obra historiográfica, ecoava essa ideia ao representar os judeus como um povo que desafiava a ordem romana. E, professor, então qual era o papel da sátira? Era não só intervir, como os judeus fizeram no pós-exílio, para convencer o campesinato a se sujeitarem ao domínio de Ciro, como também no período dos Asmoneus, dos Seleucidas, a classe dominante sacerdotal servia à elite, fazia com que a massa se submetesse a isso por vantagens, significando, nós vamos servir a corte e vamos ter os nossos direitos patrimoniais, né, como propriedades garantidos. Porra, gente, mais respeito ao cara aqui, por favor, a minha intelectualidade, porque eu tô me sentindo um cara um tanto humilhado quando eu ouço certas argumentações aí. Difusão de estereótipos. Olha aqui, ó. O uso de sátiras como propaganda era suficiente para popularizar estereótipos de maneira acessível e duradoura. Portanto, eu estou dizendo que quando você sai da República de Platão, passando por todos os filósofos até o primeiro século, todos eles faziam uso da diegese e da sátira. Todos eles determinavam se estavam escrevendo biografias ou histórias. Vocês estão entendendo? Fazendo representação. E isso é evidente. Ou então, tem gente aí que vai ter que aceitar que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus de fato disse que voltaria num fim dos tempos. Aí, coitado, o Jason Ferreira vai ter que fazer uma errata e tirar o livro de produção. E tantas outras coisas aí, né, minha gente? Eu acho que vocês já estão entendendo onde isso vai dar. Expressões como aversão à carne de porco, enfim, isso eu já mostrei. Agora, vem para a tela. Eu saio daqui. E agora, eu irei a um outro documento e eu preciso muito da tua atenção agora. Como nunca. Ok? Preciso da tua atenção agora no documento que eu vou colocar na tela para você. Eu disse que Joseph Atwell nunca foi proponente de teoria de Flaviana. Não. Eu já disse que qualquer pessoa que pense Jesus como um mito, já pensa no contexto romano.
de algo que está sendo delimitado para isso. E Bauer foi este cara. Outros já entendiam que tratava-se, senhores, evidentemente, de uma caricatura clara de um Jesus romano. Vocês estão entendendo? De um Jesus romano. De uma invenção. De uma invenção. Vem para a tela aqui que eu vou mostrar algo interessante. Esse cara que está aparecendo aí para vocês, chamado Sêneca, preste atenção no nome do cara. Lucius Ananius Sêneca. Eu quero deixar claro que Joséfo vai fazer levantamento de alguns ananos, fazendo historiografia, biografia. E eu pergunto, será que este cara aí apareceu lá? Já que Joséfo se dedicou a falar das historicidades e biografias, inclusive de figuras emblemáticas do Império Romano. Se você tiver acesso a Flávio Joséfo, eu considero que você abra biografia, onde ele já começa, mestre Sabino, dizendo que ele irá produzir uma vasta produção literária, porque muitos estão satirizando, muitos estão sendo contratados para produzirem narrativas ou documentações ou propagandas para o Império Romano, mas de uma forma totalmente a enaltecerem os gregos e menosprezarem os judeus. Preste atenção neste detalhe. E assim ele diz, e a mim também me competiu ter que produzir também narrativas públicas para contestar aos falseadores. Parece até que tem um Lucas falando, não parece? Mas não é não, tá? Até parece, né? Como se diz, o que eles estão produzindo não tem fundamento, porque não representa aquilo que os romanos querem. Por quê? Porque os romanos são anti-judaicos. Portanto, querer apresentar o mito de refundação, a figura do imperador com uma caricatura totalmente judaizante, não é admitido, porque se faz construção tipológica. Joséfo, ele sabe do que está acontecendo, entende? Por que que os evangelhos classificam os atos de Jesus como? Para que se cumprisse o que foi dito. Eu expliquei isso aqui. E quando as sátiras transsignificavam a realidade? Vamos ver o que Sêneca, olha o nome dele, Lúcio Aneu ou Anano Sêneca, ok? Em latim, Lucius Ananus Sêneca. Eu expliquei que Lucas não existiu quanto o que a igreja tenta afirmar. Eu disse que quem produzia assinava pelo próprio nome. E Lucas era um grego, expliquei, de sobrenome Plutarco de Queroneia. Lucius Mestrio Plutarco. E é ele quem vai consertar as cagadas sátíricas para dizer, tem muita coisa judaica ainda nisso. O que os romanos querem é isto aqui. E assim como a alta corte exigia que qualquer sátira reproduzisse ódio, aversão. Inclusive eu tenho um vídeo aqui com o rabino Dor Leon Atá, que vai falar sobre isso, entre outros. Lucas não vai admitir qualquer tipo de profecias judaicas aplicadas a quem? A Vespasiano e Tito. Não, porque não era assim. A ideia de um homem levantado, satirizando derrotas ou vitórias, vamos lá. Lucius Anano Sêneca, em latim Lucio Ananius Sêneca. Logo após a morte de Cláudio, ocorrida em 54, o escritor vingou-se, olha como que é usada a sátira. O escritor vingou-se com um escrito que foi considerado obra-prima das sátiras romanas. Vamos ver qual é o título? Apocolacitus Div Cláudio. A transformação em abóbora do divino Cláudio. Ponto. Estou desafiando qualquer defensor do Jesus histórico ou crítico da teoria flaviana. E aqui é todos, sem exceção. Todos que se proporem à crítica. Tragam para mim qualquer documentação literária que comprove que transformavam homens simples em deuses. Tragam para mim.
que revolucionários eram transformados em deuses, que quem se opunham aos dominantes eram celebrados como deuses. Tragam para mim, por gentileza. A teoria flaviana vai ser jogada por terra se você trouxer. E eu farei uma ratificação. Vamos ver nessa obra. Nessa obra, Sêneca critica o quê? O autoritarismo do imperador. E narra, olha agora, como ele é recusado pelos deuses. Percebeu? Mas vamos continuar. O seu irmão, que olha o nome dele aí, gente, Lúcio Júnior Galho. Será que Joséfo fala dele? Ele também ridicularizou Cláudio. Como que foi essa ridicularização? Preste atenção aqui, senhores. Fazendo uma analogia, tome agora, por analogia, a palavra diegese. Tome por analogia a palavra diegese. Com as pessoas executadas que eram levadas ao fórum romano. Vou fazer igual aqueles pastores que querem tirar dízimo do povo. Repita comigo. Ao fórum romano. Pera, professor. Pera. Não. Eu devo ter fumado alguma coisa. Não é possível. E olha que eu nunca fumei. Gente, por favor. Eu gostaria que vocês que estão me assistindo, isso aqui é uma lâmpada azul, aprendam o que é a teoria flaviana, porque ninguém mais vai ter dúvida. O professor Fábio Sabino, depois de hoje, ele não vai ter mais dúvida. Ele pode escolher ou o Jesus histórico ou o Jesus romano. Não tem mais dúvida. Se ele tinha, eu estou tirando hoje. No mundo real, no mundo verossímil, e eu já disse, a minha metodologia de abordagem, ela é criminal. E eu aplico o paradigma indiciário gisburiano nisto. Diferente dessa galerinha que fez teologia de segunda categoria, que quer defender Jesus histórico. Por gentileza, eu preciso pelo menos de 10 pessoas que respondam a cor dessa lâmpada aqui. Respondam para mim as mesmas pessoas. Porém, lembrem-se, vocês disseram que essa lâmpada aqui é azul. É o Jesus histórico. Mas alguém? Rosa, legal. Que cor é esta agora? Cor amarela ou amarelo? Amarela. Ok, quero dizer para vocês que é o Jesus histórico. Eu tenho mais uma lâmpada aqui agora. Qual é a cor que está aparecendo aí para vocês, senhores? Comentem para mim. Verde. Muito obrigado, vocês estão me deixando feliz. Ok, vamos mostrar o que é a teoria flaviana. Ok, vamos lá. Isto aqui que vocês estão vendo, senhores, são os Jesuses históricos, produzidos desde a modernidade. O que se chama Jesus histórico é isto aqui. Todos os acadêmicos criaram o seu Jesus histórico. E ainda restou o Jesus da fé, que não é nenhuma dessas cores. Quem sabe é uma cor preta. Ou seja, o Jesus histórico, como uma perspectiva de reconstrução do que eles dizem que existiu, analisando as fontes documentárias, fazendo teologias e não crítica, e não, de fato, historiografia, produziu um Jesus para cada tipo de gosto. Para uns ele é um zelota, tá aqui. Para outros ele é um camponês analfabeto, que não sabia ler nem escrever, mas o cara decorava assuntos. Ele era tão analfabeto que o cara conseguiu trazer uma máxima do Lácio, da religião do Lácio na Itália. Sabe o que essa máxima dizia? A raposa tem seus covis e as aves do campo têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde foi que esse camponês saiu da Palestina, Sabino? Onde foi, Sabino, que esse camponês, Antônio Miranda, Jason Ferreira e todos vocês, onde foi que esse camponês conseguiu sair da Palestina, de uma Nazaré que eles dizem que existiu, e foi para Itália antiga, onde a religião do Lácio, inclusive que era civilita, e defendeu e disse, como que ele aprendeu isso? Ah, só pode ser divino. Ok, mas está aqui o outro Jesus histórico. Quem é esse Jesus? Ah, esse aqui é um essênio. É um que inclusive se submeteu ao batismo de João e ainda outras teologias que sobre ele foi feito. Mas tem mais. Tem aqui o Jesus histórico. Sim, esse aqui é o Mashiach, que não sabia que era o Messias. Ele achou que era, mas não sabia. Ele nunca disse que era, mas alguém disse que ele era.
Este é o Jesus histórico. Professor, o Jesus romano, ele não tem duas faces. O Jesus romano não tem três. O Jesus romano não tem quatro. O Jesus romano não é um Frankenstein. Veja que os teorizadores do Jesus romano, ou os teóricos do Jesus romano, mesmo com uma metodologia distinta, eles sabem que o Jesus dos evangelhos não são ou não é uma construção de comunidade, porque o povo era iletrado. Quem escrevia eram os eruditos, eram as elites. Quem produzia as sátiras não eram comunidades pobres da Palestina. Os teóricos do Jesus romano entenderam que os evangelhos não são biografias nem histórias, muito menos memórias. Os evangelhos são produções claras de intervenção. E outra, dialoga com a literatura, ainda a iconografia, uma vasta documentação de engrandecimento e endeusamento, divinização dos imperadores, senhores e senhoras. Então, peraí, calma, professor, calma. O senhor disse que ia continuar, eu não disse? Vamos ver aqui em Sêneca. Agora, cadê o Sêneca? Cadê o Sêneca? Cadê o Sêneca? Vamos para a tela, vamos para a tela. Vamos ver o que o irmão de Sêneca produziu como sátira muito antes de uma narrativa dos evangelhos? Vamos ver.